Paz e luz, Deus te abençoe, te guarde e te ilumine sempre. Que a graça de Deus esteja com você. Amém. Direto ao assunto, no canal Joilson de Assis, o canal dos sonhos e da libertação. Existia uma casta de espíritos chamados sussurrantes. Anjos sussurram e demônios também sussurram. E os sussurrantes caídos, eles costumam influenciar sonhos e criar sonhos. Então, enquanto a pessoa dorme, no terceiro sono, entre 3 e 4 da manhã, eles chegam e sopram no ouvido da pessoa. E aí, a pessoa começa a ter tendências, seja para votar em alguém, seja para ter ciúmes, seja para depressão, porque está havendo uma influência nos sonhos dos sussurrantes. Então, esses sussurrantes são muito utilizados, principalmente por políticos, porque na época da campanha, esses sussurrantes saem pelo mundo procurando apoio para o seu líder. Então, tem lá Chiquinho para deputado federal. E esses espíritos vão lá e, enquanto a pessoa dorme, ele ou fala na voz da pessoa: vote Chiquinho, Chiquinho legal, eu gosto de Chiquinho. Essa casta de espíritos, o bem também pode fazer a mesma coisa, tá? O bem, ele chega e fala ao ouvido da pessoa. Por isso que é a oração do anjo ao dormir, para que o anjo sopre no ouvido dos filhos e no seu próprio ouvido coisas boas. Mas existem também os sussurrantes, que chegam e tentam gerar tendência, medo. Você não presta, você é um derrotado. E a pessoa está naquele sono, ele está concordando e recebendo aquela mensagem. Por isso que a hora do sono, é tão importante. Porque estamos em estado alfa e a nossa consciência está solta e algumas vezes aberta. Por isso que ore, os católicos se benzem antes de dormir, Faça o que você tem que fazer, amor, namore, converse. Mas tem pessoas que ficam vendo o zap e vão dormir e parece que elas estão à mercê de grupos de influência que influenciam todo mundo. Esse grupo, há muito tempo eu estudava esse grupo, porque eu percebi que pessoas que tinham incríveis depressão, antes elas tinham vários sonhos. Antes da depressão estabelecer na vida delas, elas tinham vários sonhos. Eu disse, por quê? Aí comecei a ir atrás, até que descobri que esses sonhos são provocados por uma entidade, ou entidades, castas de espíritos. E comecei também a estudar comigo mesmo. Eu digo, rapaz, eu vou estudar isso aí. Bem, confesso a você que é emocionante a gente ter contato com anjos. Não tem coisa melhor. Se você nunca teve, peça, um dia você vai ter. Ter contato com anjo é a coisa mais excelente. O contato com anjo, ele é emocionante. E nós não somos dignos, de seres tão maravilhosos. Mas também no mundo existem os sussurrantes, que são anjos caídos, que influenciam a noite e tentam falar com voz de pessoas que você já gostou. Exemplo, pai, mãe. Eles ficam falando com a voz do seu pai, ficam falando com a voz do seu esposo, da sua esposa, enquanto você dorme. E deve existir uma ritualização grande antes de dormir por causa desse tipo de influência. Uma certa vez, eu sempre sonhei com um político vindo me pedir voto. É um político que eu gosto muito dele. Mas às vezes eu estava contra ele e ele vinha em sonho, citava meu nome e dizia, eu preciso do seu voto.
e eu votava nele, mesmo que eu não fosse votar, só por causa do sonho. Mas, baseado nesses estudos, eu desconfiei, eu disse, será que é ele mesmo? Ou alguém que ele enviou, algum pacto, alguma coisa? E fiquei preparando o espírito para haver uma reação. Não deu outra. Quando chegou perto da eleição, ele voltou e veio com aquela camisa dele, ele é bonitão. Aí ele disse, Joilson, eu preciso do seu voto. Aí eu olhei para ele e disse, você não é fulano. Então se transformou num anãozinho, rapidinho, ali, né? Isso já aconteceu dentro de igreja, quando eu vi a fundadora da igreja finada se apresentar para mim. Depois se apresentou um anãozinho, só que esse anãozinho da igreja era agressivo. Esse outro não era. Quando ele viu que estava assim, a roupagem dele caiu, o diagrama dele caiu, né? E aí ele se assustou e eu acordei, disse, né? Então, esse do político não era agressivo, o da igreja era agressivo, né? O do político era um anãozinho assim, diferente, tipo aquele macaquinho que fica olhando assim, aquelas raposinhas que ficam em pé e ficam olhando assim. E na igreja era um anão das orelhas bem grandes e era extremamente agressivo. Inclusive tem um desenho dele aí, que com os dentes assim, um anão com a orelha bem grande. Ele não fala, ele só faz besteira, ele faz traquinagem. Aquilo é mais de um demônio, tá? Pois bem, eu disse, daí comecei a estudar, a ver o que os antigos diziam, a investigar, a pedir a Deus, aos anjos que me mostrasse, né, como utilizar os sonhos para libertar as pessoas, já que o meu alvo é me libertar e libertar as pessoas. O alvo de Jesus é libertação. E nós pensamos que libertação não está lá de dentro. Está liberto, está liberto. Libertação é um processo que muitos não chegam ao final e voltam. E esses que voltam atrás são atacados de uma forma pior do que antes. Disse Jesus, com mais 7, né? Aqueles que são libertos depois são possessos novamente. Pois bem, existem incríveis influências no sonho. Eu poderia contar aqui N resultados de homens que ficaram com ciúme da mulher, porque sonhavam sua mulher transando com outro homem, e a mulher nunca transou, e vice-versa. Mulheres que arrumaram outro homem antes do marido morrer, porque ela sonhou com o marido morrendo, então ela já se preveniu, né? E o marido não morreu, né? Então, existem N casos de pessoas que fecham firmas por ter pesadelos, pessoas que ficam ciumentas porque sonham com o seu cônjuge dormindo com outra pessoa. Então, existe uma incrível influência nos sonhos. Os sonhos é uma viagem astral. Proteja o seu sono, proteja os seus sonhos. E alguns sonhos em evangélicos, né, católicos, espíritos, qualquer pessoa, pode ser pura influência. Ou seja, o demônio produz um sonho, onde a pessoa vai acreditar que vai acontecer uma catástrofe, um mal, e ela fica orando para que aconteça, né? Sonhos provocativos. Os anjos de Deus também provocam isso. Eles provocam sonhos, só que isso é para o bem, né? É para o bem, é no propósito divino. Está na Bíblia, pastor Joís de Assis. Está na Bíblia, Chiquinho? Está na Bíblia, Chiquinho. Está na Bíblia. Após mostra na Bíblia. Olha, quando Gideão, o 13º juiz de Israel, foi atacar os filisteus, Deus, através dos anjos, provocou sonhos que causassem medo nos filisteus. Um deles foi o guarda falando com o outro guarda, e Gideão atrás no mato escutando. Ele disse, eu sonhei com um pão queimado arrodeando o arraial. Pão queimado é pessoa com raiva, né? Qualquer coisa queimada. O pão é uma carne com raiva. E aí o outro disse, esse é bem Gideão que vem contra nós. Então Gideão percebeu que Deus estava provocando um sonho neles para gerar medo. E a vitória de Gideão teve essa parte aí de sonhos, onde Deus provocou, literalmente a Bíblia diz, sonhos dos filisteus para que eles tivessem medo. Então houve uma influência nos sonhos, sim ou não? Está provado, Chiquinho? Eita, está provado. E os antigos judeus colocavam um quadro nos quartos das crianças chamada Fora Lilith.
Esse quadro, ele, né, visava impedir que Lilith transasse com seus filhos, né? Ou seja, eles acreditavam que Lilith transava com as crianças, inaugura todos os homens, e para que elas não transassem um sexo errado, né? Principalmente isso, né? Porque se ela transasse normalmente, ela transa assim normalmente, mas ela pode transar um sexo assim que não seja aceito pelo pai. Então eles colocavam fora Lilith, eles rezavam, colocavam incenso, faziam um bocado de coisa para proteger o sono das crianças. Então essa crença não é tão nova assim. Hoje, mais do que nunca, eu acredito que a sociedade ela é tremendamente influenciada pelos sussurrantes, né? Tanto do bem quanto do mal, mas parece que o mal está influenciando mais do que o bem. E a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que então Satanás saiu a enganar os reis da terra e enganar as nações. Como é que Satanás saiu a enganar as nações? Você já parou para pensar? Será que ele iria aparecer e dizer, oi, tudo bem, eu sou o cão dos infernos, eu quero enganar vocês? Não, através de sonhos. Por isso que se diz, se dorme com opinião, se acorda com outra. Porque nos sonhos você tem acesso ao DNA, tem acesso a Deus e tem acesso ao mundo espiritual incrível. Deus, o DNA, as informações dos seus antepassados, e os espíritos podem mudar a opinião da pessoa da noite para o dia, né? Os reis da terra eram influenciados através de sonhos. Está na Bíblia, tá. Faraó teve sonho, Nabucodonosor teve sonho, rei da Babilônia teve sonho. Então, o pai de Jesus teve sonho. Então, queira ou não, os sonhos estão sempre presentes na vida do homem, desde a sua vida uterina, ou seja, no útero, né? A criança no útero da mãe já sonha. O que a criança no útero da mãe sonha? Com as experiências dos seus antepassados. Então fica esse recado direto ao assunto sobre os influenciadores de sonhos. E você já sabe, sonhou, coloca lá, sonhar com, e coloca o que você sonhou, Joilson de Assis, tá? Temos um vasto material para você e um livro que eu posso mandar para você aonde você estiver. O livro chama-se Enigma dos Sonhos, lançado em 2009, tá? Esse livro, ele tem mais de 7 milhões de leitores, influenciou muita gente, né? Foi o primeiro livro escrito por um teólogo evangélico, lançado, e lançamos na internet e também distribuímos em PDF para o mundo inteiro. Eu posso mandar para a sua casa, tá? Então, tenha cuidado. Peça, anjo do Senhor, sussurre em meus ouvidos o teu amor, né? Os outros diziam, anjo do Senhor, sussurre em meus ouvidos o teu amor, né? Que a tua língua fale das bondades do Criador. Tem essa rezinha, né? E a pessoa, anjo do Senhor, sussurre em meus ouvidos o teu amor, fale das bondades do Criador. Aí a pessoa sonhava. E tem outras rezas interessantes, importantes, que protegiam e faziam você crescer. Você tem acesso a uma biblioteca enorme. Imagina se você tivesse acesso a todo o conhecimento dos seus antepassados. Quantas pessoas viveram antes de você até Adão e Eva? São milhares, né? E você tem conhecimento de milhares. São milhares. Vamos dizer que cada um seja um livro. Seriam milhares de livros. Você tem acesso a isso através do seu sonho. Para você saber mais, coloca aí os sonhos e o DNA. Joilson de Assis. Sonhos e o DNA. Você vai ter 1 hora de palestra sobre DNA e sonhos. Muito obrigado. Deixa o seu like e Deus te bendiga e te ilumine sempre e te dê muita paz e felicidade. Nosso Deus é o Deus de paz. Amém.